Boa tarde. Queria começar agradecendo ao Gerardo pela oportunidade de estar aqui e dividir com vocês um pouquinho de um mundo diferente do que a gente viu anteriormente aqui com a Bibis. O mundo aqui é a IATA. E deixa eu começar contando um pouquinho o que é a IATA. A IATA é a Associação Internacional das Empresas Aéreas. E a gente representa as empresas internacionais, sobretudo, né? Quer dizer, então aqui no Brasil, membros da IATA são a Gol e a TAM. E os nossos membros fazem alguma coisa como 83% do transporte de todos os passageiros ao redor do globo. Então, nossa missão é representar, liderar e servir a indústria do transporte aéreo. A gente tem uma série de atividades e o que a gente vai tratar aqui hoje é a atividade financeira. A atividade financeira, um grande resumo, vocês vão ver aqui a seguir, está encapsulado no trabalho de nós fazermos a relação entre as agências de viagem e as companhias aéreas e o processo financeiro entre as partes. Então, a gente vai passar aqui pela apresentação, mas eu queria colocar alguns números primeiro. Então, globalmente, a gente processa alguma coisa como 400 milhões de transações por ano. Então, são 400 milhões de contratos de transporte que são processados pelos nossos sistemas. E isso equivale a alguma coisa como 350 bilhões de dólares. É algum dinheiro. Então, a gente brinca internamente dizendo que nós somos o potencial maior cliente de qualquer banco em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, para colocar o contexto, a gente teve, no ano passado, alguma coisa como 5 milhões de transações e transacionamos alguma coisa como 7 bilhões de reais. Esse foi o volume processado aqui no Brasil. E a gente está para fazer uma aquisição grande agora para o nosso sistema e esse volume vai triplicar. Então, naturalmente, que para dar suporte a isso, a gente tem que ter uma série de sistemas robustos, mas ao mesmo tempo flexíveis. E aí depois a R2 vai contar a solução que eles nos ajudaram a construir para a gente fazer frente aos desafios que a indústria nos traz. Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês entenderem qual é o contexto da operação. Então, a história, a gente foi fundado em Cuba, logo no pós-guerra, e desde então, quer dizer, o volume de passageiros cresceu tremendamente. No primeiro ano, o volume de passageiros internacionais transportados não chegou a 1 milhão. E hoje a gente tem, o volume internacional de passageiros está na casa de 3 bilhões. Então, vocês podem ter uma ideia do crescimento do mercado, e o mercado segue crescendo. Apesar de todas as crises, o nosso mercado continua crescendo. O nosso principal produto que eu vou tratar aqui é justamente esse que eu toquei, o produto financeiro. A gente tem várias camadas do financeiro, e eu vou tocar aqui a camada local do Brasil. Então, alguém aqui que eventualmente já viajou internacionalmente e comprou um bilhete com uma agência de viagens, a chance de vocês terem passado, o dinheiro de vocês e o processo do contrato de vocês terem passado pelo nosso sistema é praticamente 100%. Todas as grandes companhias que operam no Brasil internacionalmente estão no nosso sistema e, consequentemente, então a gente processa os contratos de transporte e faz a transação financeira atrelada a esse contrato. Os fatos eu já comentei, eu já adiantei. Então, ano passado, alguma coisa como 5 milhões de contratos, 7 bilhões de reais, e esse ano a gente vai ter um crescimento importante com uma aquisição que a gente está fazendo agora até metade do ano para dentro do sistema. Então, como funciona o BSP? Eu fiz aqui uma ilustração, então talvez seja interessante, porque para a maioria de vocês não vão ver o por trás dos panos. E o que nós fazemos é justamente isso. Nós somos um grande BPO, a gente é um grande outsourcing das empresas aéreas, de toda a parte de processamento, faturamento e cobrança. E a gente não faz questão nenhuma de aparecer para essas coisas. Então, os players, quer dizer, quem está participando do processo aqui diretamente são as empresas aéreas, com as quais vocês têm os contratos de vocês, as agências de viagem, que são as intermediárias, em muitos casos, dos contratos. Né? Você liga numa agência, fala, eu quero daqui para ali, ele te oferece as opções, e depois, em função disso, você faz a sua opção. Os GDS, que são o mecanismo usado pelas agências para ter acesso aos assentos das empresas aéreas. Então, é como se fosse um middleware ali que ajuda a comunicar a disponibilidade de assentos da empresa aérea com a necessidade de viagem do cliente. Nós, que fazemos a parte do processamento, então, temos o centro de processamento de dados e um banco, naturalmente, que nos apoia na operação, e os cartões de crédito, que no Brasil são alguma coisa como 70% do volume das transações que nós processamos. Então, como é que funciona isso aqui esquematicamente? Muito bem. Esquematicamente, como eu estava comentando, quer dizer, os passageiros, vocês vão até uma agência de viagens e falam, olha, eu quero comprar um bilhete de São Paulo para Nova York. Né? Então, a agência diz quais são as opções que você tem e ela faz isso através do GDS.
No GDS, gera-se, então, um contrato de transporte, ele reserva o bilhete, reserva a data, o voo, o assento, o que for, gera-se esse contrato de transporte e, a partir daí, então, começa a cadeia de processamento do nosso lado. Então, as empresas aéreas, algumas vezes, também têm que contribuir dados para os sistemas, em função de comissões, incentivos, condições comerciais, elas contribuem essas informações para o sistema, e, algumas vezes, as agências de viagens também, em vez de vender através do GDS, fazem vendas diretamente nos portais das empresas aéreas. Esse é um modelo cada vez mais comum, em que as empresas aéreas tentam disponibilizar para as agências caminhos alternativos e diferentes, quer dizer, uma multiplicidade de portas de entrada para que as agências, então, possam processar os seus contratos, fazer a venda dos bilhetes de transporte. E todos esses 3 sistemas geram, então, um arquivo que a gente chama no nosso jargão RET, que é um Reporting Tape, que é um arquivo que vai em direção ao nosso centro de processamento de dados. O nosso centro de processamento de dados, a primeira coisa que faz é trata as transações de cartão de crédito. Então, as transações são enviadas no dia seguinte para as administradoras de cartão, que, por sua vez, se comunicam com os bancos emissores dos cartões, que, por sua vez, vão cobrar de vocês, os passageiros. Então, aí tem uma cadeia que muitas vezes não é transparente para quem não está enfronhado no processo. Depois, no passo seguinte, o DPC gera reportes para todas as partes. Então, os reportes são distribuídos através do sistema nosso, que é o BSP Link, e esse vai para as agências de viagens e para as companhias aéreas. Então, com esse reporte, as agências de viagens sabem o que elas têm que pagar para cada companhia aérea e as companhias aéreas sabem o que elas têm que receber de cada agência de viagens. E, naturalmente, nós também acabamos recebendo um reporte desse processo para garantir depois, na parte financeira, que os dados casem e estejam perfeitamente processados. Então, aqui tem mais uma perna, que é o centro de processamento informando diretamente às empresas aéreas alguns dados de processamento para integrar nos RPs deles. Então, é um processo completamente integrado, o ciclo é completamente fechado. E o passo seguinte, então, é o fluxo do dinheiro. O fluxo do dinheiro, o centro de processamento de dados também envia informações para o banco saber quanto receber de cada agência especificamente e como fazer a conciliação disso. E, no momento seguinte, as agências, então, remetem o dinheiro, fazem o pagamento para o banco. Um dos grandes baratos do BSP é o fato de que, se uma agência de viagens, eu eventualmente tenho uma agência de viagens e eu emitir bilhete com 15 companhias aéreas diferentes, eu pago uma única fatura. Então, o sistema ele faz um netting out, ele neteia os valores, e se eu tenho a receber de umas e pagar para as outras, o sistema calcula qual é o valor que eu devo para o sistema, para o BSP, e o BSP depois se encarrega de fazer as cobranças ou os pagamentos para as empresas aéreas e garantir que todo mundo receba a sua parte do dinheiro. Então, o BSP é um grande centro de compensação financeira, se vocês quiserem colocar assim. É como se fosse um clearing center da área financeira das empresas aéreas e das agências de viagens. Então, as agências pagam para o banco e o banco, em seguida, por nosso comando, transfere o dinheiro para as empresas aéreas. Então, acho que provavelmente vocês não tinham ideia que era assim tão complicado. E, de novo, de complicado não tem nada. Isso é sistemático, isso está em operação em 135 países ao redor do mundo e opera em todos os países exatamente assim. Então, um dos nossos fortes em termos de processo é justamente o fato de que é um padrão da indústria. Como eu falei, isso aqui processa por ano alguma coisa como 350 bilhões de dólares e é tudo feito dessa forma. Então, aqui o grande barato é justamente uma economia de escopo, quer dizer, não tem padrões competindo aqui nesse cenário, tem naturalmente provedores diferentes, com características diferentes, mas todos eles comungam e compartilham o mesmo padrão. E com isso há um grande ganho de escopo e também, naturalmente, de eficiência e de custo em relação a como o processo é executado. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí vocês vão perguntar, bom, mas onde é que entra o Genexus nessa história e onde é que entra a R2 nessa história? Entra no seguinte, porque, quer dizer, toda aquela lógica ali que está feita em torno do banco, que é um processo que é feito localmente, requer uma grande capacidade de conciliação. Então, o que nós criamos historicamente com R2, e o Rony vai demonstrar um pouquinho disso aqui a seguir, foi a inteligência de tratar esses arquivos todos, de receber todos os outputs do sistema, do DPC, e tratar isso internamente e garantir que, no momento do pagamento das agências, a gente consiga alocar os valores corretos para as agências de viagens e para as companhias aéreas. Então, a inteligência que está por trás aqui foi justamente a capacidade de gestão dos dados, e isso é feito em muito curto prazo, quer dizer, os prazos aqui são relativamente curtos em termos de processamento, muitos arquivos têm que ser processados num espaço de poucas horas,
São arquivos, algumas vezes, bastante pesados e complexos. Então, a grande inteligência que a gente construiu com a R2 foi justamente a capacidade de receber esses arquivos, tratar esses arquivos e comandar o pagamento dos valores corretos para as empresas aéreas. Pela nossa natureza do negócio, a nossa chance ou a nossa margem de tolerância em relação a erro é zero. Então, no final do dia, literalmente, no final do dia do pagamento, literalmente, eu tenho que ter todo o centavo que eu recebi, eu tenho que ter conciliado. E se eu não tiver um sistema por trás que seja robusto por um lado e flexível o suficiente por outro para adaptar à evolução do mercado, isso vai ser tremendamente complicado. Então, a R2 nos provê essa solução. E agora eu deixo com o Rony. Obrigado. Obrigadão, Felipe. Valeu. Boa tarde a todos. Eu sou o Rony, o gerente-geral da R2 Tech. Vou pegar carona exatamente onde o Felipe parou ali. Apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo em conjunto com a IATA, nesse case aqui, né? E fico à disposição também para eventuais dúvidas e falar um pouco aí de como a gente utiliza o GeneXus e como ele nos faz ser a R2 que somos, tá? A IATA nos procurou originalmente em 2003, tá? E o caso é daqueles que eu já estou cansado de ver. Eu tenho 25 anos de desenvolvimento de software e foi um clássico. A empresa que estava desenvolvendo estava iniciando o website, o famoso website da IATA, estava 1 ano para fazer o desenho, começou a escrever, estava fazendo a etapa de levantamento, documentação e já começando a travar. Estava travando, começando a pensar em como entregar a solução, até que nos acionaram, né? A gente já mexia bastante com companhia aérea, já mexia bastante, né, no mercado de transporte aéreo, e veio a missão. Olha, estamos com esse problema, estamos precisando que uma solução que faça o site e que consiga trabalhar a parte financeira. Batata. Aí já tínhamos GeneXus há 5 anos já, a gente tinha começado em 99, 2003. Quando nos deram a missão, a primeira coisa que a gente fez, fizemos um protótipo em 1 semana. O famoso bom e velho protótipo. Desenhamos, sentamos, fizemos uma modelagem de dados do jeito mais dinâmico possível. Antes da gente pensar em ter contrato, em ter qualquer coisa, a gente já conseguiu fazer a apresentação de um sistema funcional fazendo aquilo que vocês viram. Então, a gente já conseguia ler arquivos de companhia aérea, conseguia gerar arquivo de banco, botar isso tudo nas telas e todo mundo ver funcionando em coisa de 1 semana. Claro, paralelo a isso, a gente começou toda a etapa de documentação, fazer toda a formalização do processo. Mas a etapa de prototipação é o que eu deixo como determinante para a gente ter até começado o nosso relacionamento, né? Entre a R2 Tech e IATA e do melhor jeito possível, um jeito que a gente já estava extremamente acostumado a lidar e que para a gente sempre fez todo sentido e faz até hoje. A gente vai começar um processo, não se questiona etapa de pré-venda na R2 Tech. Senta, faz um protótipo, a gente vai pegar um KBase, vai pegar o famoso Knowledge Base, que já está com tudo certinho, vai deixar ele ali como base, vai conseguir preparar todas as telas o mais rápido possível, enquanto o concorrente está pensando em, opa, vou pensar em desenhar aqui, fazer um mock-up das telas aqui no meu software, não? O software já está rodando. A gente já está impactando o banco de dados e mostrando o software ativo. Então, nessa relação, né, a gente deixa o GeneXus como elemento forte, né, e caracterizando a parte de prototipação, a parte de velocidade, né, que sempre nos salvou, e como vocês puderam ver aqui, né, a parte multiplataforma. Você poder chegar, né, em tempos mínimos, né, e botar dentro de um sistema back-end, rodando, né, JavaWin pesado, né, em data center, e ao mesmo tempo, a mesma regra de negócio, eu poder estar transferindo e trabalhando no mesmo KBase aqui, para a agência de viagem já puxar a fatura dela, e tudo isso integrado, é o sonho, né, de desenvolvimento. E para a gente, né, o Gerardo vai me dar uma promoção aí de vendedor daqui a pouco. Mas na prática é isso. Quando você olha esse cenário, é o que a gente chama de né, missão crítica. No final do dia não pode sobrar 1 centavo. E na prática, eu como desenvolvedor, eu como, né, programador que fui, eu acho uma delícia conseguir olhar um back-end data center pesado rodando e na mesma estrutura que foi desenvolvida, em que hoje eu ponho o site e que vocês vão ver agora há pouco, né, daqui a pouco saindo já, né, as brincadeirinhas em mobile já saindo do forno. Vou adiantar aqui um pouquinho, falando só um pouquinho da R2, tá? Só para
Para quem não conhece, estou vendo bastante gente aqui que já conhecido, que já trabalhou com a gente. O R2 é fundado em 95. Basicamente, eu sou um dos sócios diretores, fundadores. O meu pai, Roberto Flores, foi diretor financeiro, controller da Embraer, um dos fundadores também, saiu a Embraer, então, e fundamos juntos a R2 Tech. Tá? De lá para cá, temos até na nossa missão estar na vanguarda da tecnologia. Isso é o que a gente deixa como legado para toda a equipe, todo mundo que trabalha com a gente, estar adiante. Temos que estar sempre adiante, senão a tecnologia engole. A gente já viu isso milhares de vezes para saber como que a coisa funciona. De novo, o GeneXus nos apoia até na nossa missão, que é estar sempre na vanguarda da tecnologia. Tá? A R2 hoje tem aproximadamente 50 colaboradores e clientes fenomenais e gigantes, né, tais como a IATA, muitos projetos internacionais. Né? Então, os softwares da R2 hoje rodam no mundo inteiro. Nós fazemos cobrança de cartão de crédito no Japão, ao mesmo tempo fazemos processamento de uma aerolinha regional no Canadá. Vocês vão ver planejamento de finalização de bilhete de papel no Uruguai. Tudo isso vocês vão estar vendo aí um pouquinho. Esse é um pouquinho da R2. Deixei aqui uma pausa, para vocês darem um pouco de risada aí também. Estamos falando de transporte, né? Transporte aéreo ali principalmente. São os fatos interessantes ali, né? O primeiro trem atingiu 8 km por hora. A gente, né, você sobe naquele 777, se não chegar em 8 horas, você já quer morrer para andar 7.000 quilômetros, né? 7.000, e o primeiro andava 8 km por hora. Tem no livro dos recordes, o voo mais rápido. Isso aí vocês podem olhar no YouTube lá, interessante. Sai de uma ilhazinha para outra, tem um voo de 2 minutos. Esse é bem engraçado também. Se vocês tiverem um tempinho, está lá no Guinness. Esse é voo gostoso, né? Diferente dos de 10 horas lá. Esse é um clássico, para todo mundo ter. Esse foi o Crandall, Bob Crandall. Ele falou, vou economizar, né? Vou trabalhar nos custos, vou tirar uma azeitona da salada da primeira classe. E isso está lá como sendo um dos mitos dele, de $40 mil de economia gerada no ano, né? Que é sempre interessante. Aqui no final, né, um clássico, e que a gente também leva para tudo que a gente faz e processos, né, que é super interessante. Teve um vendedor, um gerente de negócios da IBM, que pegou um voo, casualmente, com um presidente da American Airlines na época, e bolaram, isso uns 7 anos antes de entrar no ar, o primeiro sistema de reservas eletrônico, né, seria no computador. Antes disso, né, o processo rodou durante, né, de 20 a 59 ali, quase 40 anos, manualmente. Então, era um sistema, um senhor sistema, né? Você tinha salas, né, gigantescas, cheias, com um sistema de reservas 100% manual. Que é uma coisa que também eu levo isso para toda vez que a gente está treinando, né, o estagiário, o pessoal está entrando. O sistema, o método, independe do computador. Você pode estar no computador, mas o método, se não estiver bem feito, se não estiver bem estruturado, a coisa não vai funcionar. Você trocar, né, e isso a American fez muito bem na época, o banco de dados dela eram gigantes armários circulares, né? O pessoal atendia o telefone e saía correndo para buscar a ficha do avião, marcava o lugar, marcava o assento. E o billing disso? Imagina a cobrança financeira disso, né? O cara no telefone do outro lado dos Estados Unidos, sempre fazendo um IOU, né? Fazendo uma promissória, né? Mas aí, 90 minutos e funcionava. Era um sistema de reserva altamente aclamado e não tinha computador. A IBM foi, sentou com o presidente. Em 1960, eles puseram o primeiro sistema de reservas no ar. E o Sabre é um senhor sistema de reserva aclamado até hoje. Né, diria, metade das agências de viagens no mundo fecham a sua reserva aérea. Ou quando você está na internet fechando a sua reserva aérea, fecha pelo Sabre. Até hoje. Né? Ele está na sua última versão totalmente XML integrado e nada se faz se não for top de linha ali. Tá, mas é super interessante esse dado aí também. Quadrados e setinhas, setinhas e quadrados. Né? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma partezinha até superficial do processo que a gente estava vendo. Né? A agência de viagem tem que ter registro no sistema, ela tem que ter garantia para poder trabalhar com a IATA. Né? Qualquer companhia aérea que está vendendo transporte internacional, ter a parte de ativação de cartão de crédito com a companhia aérea.
Aí você chega na companhia aérea, eles estão com SAP, estão com Oracle, aí você tem que integrar essa parte toda. No fim da história, integra o Banco Itaú, integra Bradesco, fala com todas as empresas de cartão. Cada quadradinho desse, a R2 opera, trabalha e faz um famoso processamento, tá? Só para vocês terem uma ideia por alto. Esse é um velho colega. Esse aqui, por exemplo, era uma tela feita, eu fico sempre na dúvida, tá, Geraldo? Se era 2, 3 ou 7, 6, 7, né? Teve um lapso ali de versão, né? Mas estava nas iniciais ali, né? Das primeiras evoluções do GeneXus aqui no Brasil. E isso era uma tela de operador de data center. É um flow control integrado para o operador, tá com as luzinhas verdes e vermelhas ali, processando todo um fluxo de mercado aéreo. Então, cada quadradinho desse que vocês estão vendo é um arquivo que está chegando de algum lugar do mundo, está chegando um SFTP, que tem que ser monitorado, tem a hora certa para chegar, cai no fluxo, fecha. Isso aqui vocês estão vendo à frente do painel de controle, por trás 100% GeneXus, tudo acontecendo em cima desse front-end aqui, que era para um operador de data center trabalhar. Mas era uma ideia interessante, até hoje a gente aplica esses conceitos lá. Esse aqui, por exemplo, estão vendo um relatório do Uruguai. Aqui foi um esforço de acabar com bilhete em papel. Alguém lembra de bilhete em papel aqui, de estar indo para o aeroporto com papelzinho vermelho, né? Muita gente já não vai nem saber o que é isso, graças a esforços que nem o do Felipe, que participou da eliminação de papel no mercado aéreo. Quem que apoiava isso? Esse aqui é um relatório padrão GeneXus, né? Dá até para ver pela data e hora ali, né? Então, cada empresa aérea, qual o target que ela tinha para a eliminação do papel e como que o bilhete iria virar eletrônico, toda a estatística que rodou por isso. Nas Américas foi tudo R2 Tech com GeneXus. E isso era um relatório que os gerentes tinham que ver todo dia, né? E botar pressão na companhia aérea para ela parar de emitir papel. Hoje em dia, né, tudo, né, roda nos Estados Unidos, o regional, os menus, hoje é área de mensagens, hoje estamos na parte mais moderna. Nosso target tem sido esses módulos como esse que vocês estão vendo, né? Isso aqui eu estou babando para sair daqui, pegar ali, estou com o meu CIO, Guilherme Reis ali, com a missão de sair da conferência toda, né, me entregando já os produtos do jeito que eles foram desenhados. Tá? Então aqui vocês estão vendo, é uma dos módulos que provendo estatística de processamento pesado. Então, arquivos que entraram, que foram processados e faturados automaticamente, que tiveram intervenção manual e que ainda ficaram em aberto. E mantendo o histórico, né, de estatística. Né? O verdinho está melhorando, o vermelho está piorando. E coisas que o Felipe vai estar olhando e vai conseguir aproveitar, porque a base por trás está toda lá feita e esses front-ends aí agora estão ficando cada vez mais fáceis. Esse daqui é um produto mundial, né, que a R2 está apoiando os esforços também. Vou deixar até um videozinho aqui para vocês darem uma olhada. Esse daqui é um contrato fazendo a mesma coisa que o Felipe coordena aqui com as companhias aéreas e com as agências de viagem, só que ele está passando agora para todos os países do mundo e fazendo a compensação financeira também utilizando GeneXus e fazendo o processo back-end em data center e também a parte de front-end web toda, integrando mercados via software desenvolvido em GeneXus. Vou deixar aqui só o... For more than 40 years, IATA's billing and settlement system has provided secure, effective settlement between IATA-accredited travel agents and IATA member airlines. Building on this expertise, IATA has introduced TIES, a complementary settlement service that enables non-accredited travel agents selling not only airline travel but other travel-related services to participate in this cost-effective, comprehensive global settlement solution. Adapting to your environment is our strength. TIES is an open, flexible and fully customizable web-based solution that offers a global, efficient and cost-effective way to distribute, validate, collect and process sales for suppliers. Importantly for airlines,
TIES complements the BSP settlement process while demonstrating IATA's ability to settle through all distribution channels. TIES has important key features that help the professional travel supplier sell globally and settle each booking locally, including internet security, real-time access, improved efficiency, multi-currency settlements, consolidated global transaction reports, legacy compatibility, and no service fees for agents. TIES, Travel Industry Exchange Settlement Solutions, enabling the travel and tourism industry to efficiently distribute, validate, collect, and process sales. Bom, esse era um pouquinho, aqui eu já estou encerrando, e de novo, não tenho nem como falar o quanto é um enorme prazer poder ter vivido o GeneXus desde o começo, do começo. Eu sei que vocês estão muito antes, mas nesses quase 15 anos aí, operando com o GeneXus. Agradecer a todos aí, ter de novo um grande prazer de saber que tem um GeneXus por trás, sendo motor de soluções como essa que vocês acabaram de ver. Ok? Muito obrigado pelo tempo de todos. Valeu mesmo.